Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não consegui entender a atitude translocada da Josi. Tá certo que ela sempre teve aquela cabecinha de vento, sempre foi super impulsiva, sabe? Aquele tipo de pessoa que faz o que dá na cabeça. Só que, sabe, daí a tomar aquela decisão tinha uma diferença enorme. Minha mulher teve a capacidade de voltar para a casa da mãe dela, lá em Lages, Santa Catarina, e me deixar sozinho em casa com os nossos 2 filhos. Na verdade, o Fabrício era meu filho de sangue. O Serginho era meu enteado, filho de um relacionamento que ela havia tido antes da gente se conhecer. Mesmo assim, eu gostava dos 2 praticamente do mesmo jeito. Não fazia nenhuma distinção entre ele e o Fabrício. Tudo que fazia por um, fazia pelo outro também. Para mim, os 2 eram meus filhos de sangue. Apesar daquele jeito imaturo da Josi, a gente vivia bem. Éramos felizes. Já estávamos casados há 6 anos. Quer dizer, não éramos casados assim de papel passado, mas morávamos juntos e já fazia, repito, 6 anos. Isso de papel passado era apenas um detalhe. Desde que nos conhecemos, eu percebi que ela era do tipo impulsiva. Sabe, primeiro fazia, depois parava para refletir. Desde o começo, ela foi assim. Só que, como eu já disse, tudo tem um limite. E daí a tomar aquela decisão repentina, tinha uma diferença enorme, principalmente por causa dos meninos. Olha, quando ela vinha me contar que estava pensando em voltar lá para Santa Catarina, eu não entendi direito. Na verdade, eu nem dei muita bola, até porque pensei que fosse fogo de palha, mesmo porque ela era acostumada a falar uma coisa num dia e já no dia seguinte já falava outra coisa. Era o tipo de pessoa que se deixava influenciar facilmente pelo que os outros diziam. Mudava de opinião como quem muda de roupa. Eu só não sabia quem é que estava botando aquela ideia de voltar lá para Lages na cabeça de vento da minha mulher. Um dia, inclusive, vendo que ela estava insistindo muito naquele assunto, eu cheguei a dizer: mas Josi, como que a gente vai embora para Lages assim, de uma hora para outra? E um emprego? Como que eu vou fazer? Hoje em dia não tá fácil arranjar emprego não, viu? Sabe, eu falei aquilo e o que ela me respondeu me deixou de cabelo em pé. Mas quem falou que você vai junto comigo? Como é que é? Mas como assim? Ué, como assim? Quando eu falo em voltar para Lages, eu tô falando de mim, não tô falando de você. Não, você só pode estar brincando, Josi. E os meninos? O que tem os meninos? Eles ficam com você aqui, ué. Não, pelo amor de Deus, você tá brincando com a minha cara, né? Não tô brincando não. Você que pensa. Qualquer dia desses, quando você menos esperar, eu compro uma passagem e me mando lá para Lages. Você sabe que eu não gosto de Curitiba? Olha, aquilo para mim era novidade. Ela nunca tinha me falado que não gostava de morar aqui. Nunca. Mas sabe, em 6 anos, ela nunca fez um comentário sequer. Eu percebi que no fundo do fundo, aquilo era mais desculpa do que outra coisa. Pessoa, quando não gosta de morar num lugar, não mora 6 anos sem fazer um comentário. De qualquer maneira, confesso que eu me assustei um pouco. Tudo bem que ela era do tipo que fala uma coisa, dali a pouco desiste, já muda de ideia, mas de qualquer maneira. Olha, eu cheguei à noitinha um dia, isso menos de 2 semanas depois daquela nossa conversa, e encontrei os meus filhos ali fora. Tinham voltado da escola e como a casa estava fechada, não tinha ninguém, eles não tinham podido entrar. Ficaram ali fora me esperando, chegar da rua. Sabe, na hora,
me passou pela cabeça que a Josi pudesse ter cumprido aquela promessa ou aquela ameaça, sei lá, e ido embora para Lages, até porque, vamos convir, uma coisa é falar, outra coisa... Então me passou pela cabeça, mas ao mesmo tempo, eu logo tirei. Sabe, não pode, imagine. Fui bater na casa do vizinho para saber se alguém tinha notícia da minha mulher. Depois fui lá de uma amiga que ela tinha ali na rua. Só que nada, nem vizinho, nem amiga, ninguém tinha visto nem falado com a Josi naquele dia. Olha, eu varei aquela madrugada em claro, esperando por notícias da minha mulher. Cheguei a pensar no pior, que pudesse ter acontecido alguma coisa com ela na rua. A gente sabe como hoje em dia a cidade está violenta, e ninguém está livre, então não está fora de cogitação. Minha cabeça estava a mil. Olha, eu estava tão atarantado que depois daquele primeiro pensamento, aquela coisa de Lages passar pela minha cabeça, eu tirei aquilo da memória. Porque, sabe, ela realmente não podia ter comprado uma passagem e ido embora para Lages. Tudo bem que tinha até falado, não fazia nem 2 semanas, mas é aquilo que eu já disse, uma coisa é falar, conversar fiado, outra coisa é fazer. Até porque duvido que ela fosse capaz de deixar os nossos filhos ali. Só que ao mesmo tempo os dois estavam ali na rua, esperando que eu chegasse para abrir a porta porque não tinha ninguém em casa. Voltaram da escola e não puderam entrar, já que não tinha ninguém. Para resumir, mais tarde, depois de algumas horas, quase na manhã do dia seguinte, 7 da manhã, já tinha amanhecido, o dia já estava claro, eu não tinha conseguido dormir, estava pensando inclusive em ir até a polícia. De repente, ela liga dizendo que estava na casa da mãe e ainda teve a capacidade de falar aquilo. Só não falei que vinha porque sabia que você ia criar caso. Quer dizer, avisado você já estava, né? Mas, de qualquer maneira, a gente brigou feio pelo telefone. Ela tinha esperado eu sair de casa pro trabalho, já estava com tudo preparado e simplesmente se mandou. Olha, foi a nossa pior briga e nem podia ficar com por menos. Falei das crianças, quis saber como é que elas iam ficar, quando que ela ia voltar. E ela falou que ainda não sabia. Queria pensar e depois me falaria. Olha como é difícil a gente lidar com uma pessoa que parece que não está nem aí para nada, nem para os filhos. Ela agia como se fosse sozinha no mundo. Meu Deus do céu, me abandonar, me deixar, sabe, não era nada, mas os filhos. Olha, eu só fui acreditar que ela tinha ido embora mesmo quando ela ligou, porque até aquele momento eu não queria admitir que ela pudesse ter abandonado os 2 filhos. Ela não pensou em nenhum momento dos 2 para fazer o que fez. Repito, não pensar em mim, tudo bem. Agora agir daquele modo com os próprios filhos. Eu me viraria, mas e eles? Pois ela teve a cara de pau de pedir que eu deixasse os meninos na casa da minha mãe, enquanto trabalhava, durante o dia. Disse que, como avó, ela também tinha a obrigação de cuidar. Olha, eu quase falei que ela não era a avó dos 2, era a avó só de um. Do Serginho não era. Só que acabei me calando, até porque o coitadinho não tinha culpa. Até porque eu o considerava meu filho de sangue. Mas sabe, só para rebater o argumento dela. Repito, como é difícil, como é duro a gente lidar com uma pessoa que parece que não dá importância para nada. De qualquer modo,
Pensei que ela fosse passar uns dias lá, na casa da mãe, e que logo voltaria para nossa casa. Mas os dias foram passando, eu esperando e nada. Acabei indo a Lages, ver se conseguia resolver a situação, convencê-la a voltar, trazer minha mulher de volta. Foi a única alternativa em que eu pude pensar. Percebi que, por ela ficaria lá e não voltaria nunca. Então, resolvi tomar atitude. Fui até lá. Só que ela simplesmente disse na minha cara que não voltaria nem amarrada. Não adiantou nem falar dos meninos. Olha, se você não quiser cuidar deles, Fábio, deixa eles aqui comigo. A mãe me ajuda a cuidar, mas para Curitiba, tire seu cavalinho da chuva, porque eu não volto mesmo. Mas e eu, Josi? Como que você pode ser tão insensível? A gente tá junto faz 6 anos, como que você me dá as costas? Parece que você não sente nada por mim. Você pensa que é fácil para mim? Que eu não sinto a tua falta? Ela não falou nada. Só ficou me olhando com aquela cara, mas não falou um A. Olha, eu até podia ter deixado os meninos para passar uns tempos lá na casa da minha sogra. Só que eles tinham aula, era complicado. E eu também não queria deixá-los lá. Olha, só Deus sabe o que fiz para tentar convencê-la a voltar comigo. Olha, parecia que essa mulher estava com a cabeça virada. Nem a mãe dela soube me dizer o que estava acontecendo. Porque a filha, segundo a velha, estava agindo daquele jeito desde que tinha chegado. Ela realmente não quis voltar comigo. Não teve jeito. Por mais que eu tenha feito, não adiantou. Ela bateu o pé e disse que para Curitiba não voltava. Sabe, apesar de tudo, em nenhum momento eu pensei alguma bobagem. Tipo que ela estivesse agindo daquele jeito por causa de outro homem, que ela tivesse um caso. Não, juro que não. Até porque nesse sentido, pelo menos nesse sentido, eu confiava na Josi. Ela era destrambelhada, tinha cabeça fraca, era impulsiva, sabe? Fazia aquelas coisas sem pensar. Mas eu sabia que ela gostava de mim. E principalmente sabia que ela não seria capaz de me trair. Pelo menos era o que eu pensava. E eu digo isso porque não demorou muito para chegar aos meus ouvidos que ela estava aprontando lá em Lages. Aliás, minto. Ela já andava aprontando aqui. Acabei descobrindo o verdadeiro motivo da minha mulher ter voltado para Santa Catarina. O pai do primeiro filho dela também era de Lages. Os dois, aliás, tinham vindo embora para Curitiba juntos, só que depois não deu certo, eles se separaram, ele inclusive não dava a mínima pro filho, eu era o único pai que o menino conhecia. Só que o infeliz tinha ido embora de novo, lá para Santa Catarina, tinha voltado para Lages. E para minha desgraça, depois eu fiquei sabendo que mesmo estando aqui comigo, ela continuava se encontrando com aquele desgraçado. O desgraçado agora estava morando de novo lá em Santa Catarina. E ela simplesmente teve aquela atitude impulsiva, voltou para lá também, só por causa dele. Me deixou aqui sozinho com os nossos 2 filhos e, como se não devesse satisfação para ninguém, simplesmente voltou lá para a casa da mãe. Não voltou por causa da mãe. Não voltou porque não gostasse de Curitiba, como ela chegou a argumentar aquele dia. Mentira, tinha nada que ver o lugar. Voltou por causa do cara. Voltou por causa do ex-marido, que ela descobriu que também estava lá. Quem me contou isso foi a irmã dela, que naturalmente não concordou com as atitudes da Josi. Olha, eu quis morrer quando fiquei sabendo de tudo. A Josi continuava se encontrando com o ex-marido aqui em Curitiba.
E depois que ele voltou lá para Lages, sem pensar em nada, impulsivamente, ela jogou tudo pro alto e se mandou para lá também, para ficar perto dele. Não pensou nem nos filhos, porque não pensar em mim, é como eu já disse, até que dava para entender, mas... Olha, novamente a gente brigou tão feio. E só eu sei como me senti quando ela confirmou que realmente tinha reencontrado o pai do Serginho. Quer dizer, ela negou que andasse de casa com ele quando ainda estava comigo. Isso ela não quis admitir. Mas que tinha voltado com o cara, até porque não tinha nem como negar, né? Isso ela reconheceu. A irmã dela não iria inventar uma história daquelas só para fazer intriga. É claro que não. Olha, a minha sogra não se conformou. Perguntei para ela se ela sabia de alguma coisa. Ela ficou quieta. Não disse que sim nem que não. De modo que, pelo jeito, a Josi já andava me enganando mesmo há muito mais tempo do que eu poderia imaginar. O mais inacreditável é que ela não fez nem questão de ficar com os meninos. Disse que eles ficariam melhor comigo. Repito, o mais velho nem era meu filho de sangue. Na verdade, era filho do infeliz com quem ela agora andava metida. E até mesmo ele, esse primeiro filho dela, com ele, com esse outro cara, ela preferiu deixar sob os meus cuidados. Olha, só Deus sabe o quanto que eu sofri. Só que fazer o quê? Não foi fácil ficar sem minha mulher aqui em casa. No começo, eu ainda tentava me convencer de que era apenas uma daquelas loucuras que ela fazia de vez em quando, e dali a pouco voltava atrás, mudava de ideia, e que ela logo voltaria para casa. Só que depois que eu fiquei sabendo que ele andava me enganando, eu me senti o pior dos homens. Quase morri de tanta tristeza. Mesmo assim, por amá-la demais, não perdi a esperança de que ela um dia voltasse. Mesmo que fosse por causa das crianças, dos meninos, eu ainda tinha aquela esperança de que um dia ela voltasse para mim. Olha, só Deus sabe quantas noites eu rezei e pedi a Deus em oração que botasse um pingo de juízo na cabeça dessa mulher. Que ela pensasse pelo menos um pouco nos filhos, já que não pensava em mim. Fazia uns 2 meses e meio que ela tinha ido embora para Lages. Quando um sábado o telefone tocou, eu atendi e reconheci a sua voz. Olha, foi uma surpresa para mim. Porque desde que tinha ido embora, ela só tinha ligado uma vez e só para avisar que estava lá em Santa Catarina. Depois simplesmente fez de conta que a gente não existia. Não ligava nem para saber dos filhos, nem para isso. De repente o telefone toca e eu nem imaginei que pudesse ser ela. Só que quando eu reconheci aquela voz, é incrível quando você gosta demais de uma pessoa. Basta ouvir a voz da criatura pro corpo da gente todo tremer. Sabe, parecia até que não estava acontecendo. A gente conversou um pouco. Depois ela perguntou dos meninos, perguntou como eu estava, até isso ela perguntou. Depois, como se nada tivesse acontecido, perguntou se eu ainda gostava dela, se estava sentindo a sua falta. Olha, eu não soube nem o que falar. É claro que eu sentia falta dela. É claro que eu gostava dela. Gostava dessa mulher mais do que gostaria de admitir. Estava sofrendo como um cão com a ausência dela. E no fundo, ela sabia. Só não entendi o porquê daquela pergunta. E muito menos quando ela ainda acrescentou: Fábio,
Você ainda quer que eu volte para você? Ora, eu escutei aquelas palavras. E aí mesmo é que fiquei mudo, de tão inesperado que foi. Ela insistiu na pergunta. E aí eu fui obrigado a abrir o coração. Até porque só o fato de ela ter feito aquela pergunta, apesar de que até aquele momento eu não estava entendendo nada, acabei confirmando. Confirmei o que ela já sabia. Claro que eu estou sentindo a tua falta, Josi. Você sabe que eu te amo, mulher. Estou sofrendo como um desgraçado desde que você foi embora. Os meninos também não param de perguntar de você. Nós todos estamos sofrendo muito com a tua ausência. Você me quer de volta, então? Não precisa nem perguntar, né, Josi? Você sabe que eu quero. E foi então que ela pediu. Vem me buscar, então. Te buscar? Mas você tá falando sério? Tô. Ou então, sei lá, me manda o dinheiro da passagem, que eu mesma compro aqui e vou sozinha. Olha, eu nem acreditei. A impressão que eu tive foi de que talvez estivesse sonhando, porque fazia tempo que eu sonhava com ela. Mas nunca o sonho teve aquele enredo. Era sempre ela me abandonando, chamando por ela. Só que agora ela estava a fim de voltar. Chegou a pedir que eu fosse lá buscá-la, ou pelo menos mandasse o dinheiro da passagem, que aí ela voltaria sozinha. Olha, apesar de tudo que essa mulher tinha me feito, e apesar de tudo que eu vi de parente principalmente, sabe, crítica, pedras que me jogaram, acabei indo buscar minha mulher já no dia seguinte. Não precisou ela dizer duas vezes. Deixei meus filhos com a minha mãe e me mandei lá para Santa Catarina. Passei por cima de muita coisa, viu? Para aceitar minha mulher de volta. Tive de engolir muito sapo, escutar muita gente me criticando, mas fiz isso por amor e também por causa dos nossos filhos. Para resumir, ela voltou comigo para nossa casa como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse apenas ido visitar a mãe, passar um final de semana lá na casa dela. 2 meses e meio foi o tempo que ela ficou longe de mim, longe dos filhos, longe de nós. Mas agiu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tentei passar por cima de tudo. Me fiz de forte. Mas só eu sei como estava me sentindo por dentro. Porque uma coisa eu falo. Não é fácil para um homem receber a mulher de volta, sabendo que ela mentiu, sabendo que ela te enganou, que ela te traiu, que fez tudo o que fez por causa de outro. Apesar de que até hoje ela nega e diz que enquanto esteve comigo não teve nada com aquele infeliz. Foi embora para Lages, porque o pai do primeiro filho dela também tinha voltado para lá. Eu sei, minha cunhada me contou. Só que a Josi nega até hoje. Mas é aquela coisa. A irmã dela não inventar uma história dessas. De maneira que, apesar da Josi negar, eu sei que é verdade. Foi por causa daquele infeliz que ela voltou. Mesmo assim, procurei passar uma borracha em tudo e seguir com a nossa vida. Dos meus parentes, não teve um que não me criticou. Só que é como dizem, né? Só quem calça o sapato é que sabe onde dói o calo. Amo essa mulher de paixão. E se passei por cima de tudo, foi pensando não apenas em mim, no meu sofrimento, mas também nos nossos filhos. E de mais a mais, que atire a primeira pedra, quem nunca errou. Só o que peço a Deus é que a nossa vida volte a ser como antes. Que essa mulher aprenda com os erros, que amadureça. Que se torne a mãe que os nossos filhos precisam. Precisam e merecem.
eu tenho tanta convicção de que desta vez ela vai botar a cabeça no lugar e de que tudo vai se ajeitando com o tempo. E amor da minha parte tem até de sobra. E ela sabe disso. Só falta agora ela amadurecer, dar valor para quem gosta dela de verdade. Sei que muitos me apontam na rua, me chamam de bobo, mas eu sei que quem já amou nessa vida me entende. Fiz o que fiz por amor. Não apenas amor de homem para mulher, mas também amor pelos meus filhos. Tudo o que fiz foi pensando na minha família.